Muito bem. Na noite de hoje, teremos o Livro dos Espíritos, questão 1003 a 1008, duração das penas futuras, com Anderson dos Santos. Anderson, são seus. Jesus possa enviar seus raios de paz, de amor, clareando nossas mentes, para que nosso estudo possa ser útil para nossas reflexões íntimas. Kardec, na pergunta 1003, faz a seguinte pergunta aos espíritos: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Kardec está perguntando se, quando a gente desencarna, o processo que cataloga o nosso sofrimento no plano espiritual, ele é arbitrário, ou seja, há uma criatura lá do outro lado que diz 10 anos no umbral para você, 5 anos para você, 20 anos, ou se tem alguma regra, algum mecanismo que regula isso. Isso a gente precisa lembrar que na justiça humana é assim, né? Conforme os erros, você tem uma pena que dá ao réu o período que ele deve ir para a cadeia, ser punido. Na antiguidade, você tinha uma versão, por exemplo, no Antigo Egito, eles acreditavam que você teria que ser julgado por um Deus que regularia a sua punição. E conforme o tamanho do seu coração, haveria uma balança que iria definir se você poderia ir para o local de felicidade ou para o local de infelicidade. Já nas crenças romanas, nós temos, grego e romana, nós temos a origem do submundo. Todos os mortos iriam para o submundo. O submundo não era um local que fazia muita diferença entre bem e mal, não. O submundo era um local que todos iriam. E Plutão, na versão romana, ou Hades, na versão grega, cuidaria dos mortos. Essa vida no mundo do submundo, do subterrâneo, do lugar inferior, do inférios, que daí deu a palavra cristã inferno, né? O inférios, quem não iria para o inferno? Os gregos, os deuses, os homens que se fizeram deuses ou que se fizeram deimons, que geralmente eram pessoas guerreiras, eram pessoas ilustres na visão daquela sociedade. Já o populacho, o povão, iria mesmo para o inferno. A herança cristã transformou esse inferno, que era um local indiferenciado, meio vago, em que as pessoas eram meio que nuvens, né? Transformou isso no inferno. Da tradição judaica, você tem a Guiena. A Guiena era um local em Jerusalém em que era jogado o lixo e os mortos das pessoas que não faziam bem, né? As pessoas eram jogadas na Guiena. E na Guiena, segundo a crença judaica, a pessoa ficaria ali e submergindo, voltando, submergindo, voltando, até que ficasse purificada e aí subiria aos céus. A gente sabe que o judaísmo, esse voltando, a gente pode até interpretar como renascimento, porque o judaísmo, dentro dos seus conceitos, a ideia de reencarnação circulava livremente. Não havia uma coerção, uma proibição à ideia de reencarnação. Por isso que no Evangelho a gente sempre percebe diálogos
que só podem existir numa sociedade reencarnacionista. Essa pergunta assim: quem dizem que eu sou? Esse é o tipo de pergunta que numa sociedade que não acredita, que não tem ideia de que há a possibilidade de reencarnação, essa pergunta não existe. Você não vai chegar entre nossos irmãos muçulmanos ou evangélicos e vai ver algum pastor falar isso lá. Você vai ver no movimento espírita, né? Não, uns dizem que ele é Kardec, outros dizem que ele é fulano de tal, né? No movimento espírita tem sempre essa conversa. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas. Lá no judaísmo, no Novo Testamento, há momentos em que eles dizem assim: quem dizem que eu sou? Não, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é fulano. Esse tipo de expressão só é possível aonde? Numa sociedade em que a ideia de reencarnação ela é possível. Então, o judaísmo contemplava a possibilidade do renascimento. Então, quando se fala em Guiena, quando Jesus cita Guiena, ele não está falando de um processo definitivo. No entanto, o cristianismo ele cresceu, ele se ampliou, ele se politizou, se tornou a crença dos grandes reis, dos grandes imperadores, e foi sofrendo uma série de modificações, e essas modificações trouxeram para nós, no século XXI, a ideia do inferno como algo eterno. Então você tem aquele problema que Kardec aponta sobre a dimensão da pena para o erro. Eu costumava dar um exemplo, que eu acho que eu vou usar aqui hoje, um exemplo interessante. Você imagine que Aladim, não é o Aladim da lâmpada, mas Aladim, né, ele era um ladrão de melancia. Aladim nunca foi um bom caráter. Ele nunca trabalhou, nunca quis trabalhar. E num belo dia, em que ele estava roubando alimento, os soldados do Sheik correram atrás dele. E como esse Aladim não é o Aladim do campo de fantasia, eles subiram nos telhados, escorregou, caiu e caiu de cabeça no chão. Morreu. Segundo a tradição oficial ortodoxa, cristã, Aladim não era uma pessoa boa. Aladim nunca fez nada de bom para ninguém. Ele iria para onde? Ele iria para o inferno. E lá no inferno, Aladim sofreria tormentos terríveis. Aladim seria colocado num poço, numa panelona fervente, e ficaria lá 1 hora fervendo, gritando, 1 hora. Depois de 1 hora ele fervendo, eles tirariam ele, botariam numa cama de ferro, espetando ele, e ele ficaria lá 10 horas na cama de ferro, sangrando. Depois disso, ele seria posto de novo na panela ardente, e ficaria mais 5 horas lá. 2 dias, 20 dias, 100 dias, 10 anos, 500 anos, 1 milhão de anos Aladim ficaria. Por quê? Porque a ideia do inferno é essa. Aladim viveu 17 anos. Dos 12 aos 17 era ladrão. 5 anos roubando melancia para comer, para se sobreviver. E vai ficar para lá de 1 milhão de anos queimando-se, porque não há meio termo. Ou você é uma alma pura e vai para o céu, ou você é uma alma impura e não vai para o céu. Kardec vai questionar essa visão, dando para nós, homens do século XXI, né? Século XXI, na época, no século XIX, em que já havia uma maturidade
O que acontece no século XVIII, no século XVII, no século XIX? As pessoas começam a questionar a religião oficial. E a religião oficial prega isso. E se você pergunta, mas você está sendo inspirado pelo demônio, não é aberta a possibilidade do questionamento. No século XVII, século XVIII, com os iluministas, século XIX, há uma onda de ceticismo na Europa. Ninguém mais acredita nessas coisas. E isso compromete não o fato das pessoas serem de tal igreja ou não, mas a onda de ceticismo, ela traz consigo o utilitarismo, o egoísmo como forma de vida, o materialismo como conduta pessoal, o salve-se quem puder. Se nós hoje vivemos uma sociedade que está sofrendo dos abalos ecológicos, porque o planeta não comporta os níveis de consumo da forma que estão sendo utilizados, isso tem uma história. E a história do utilitarismo como forma de viver. A forma predatória foi a forma que o materialismo, que surge a partir do século XVIII, ele entranhou na gente. A nossa sociedade, ela exige de nós que nós trabalhemos e que tenhamos uma vida dedicada ao nosso aperfeiçoamento intelectual para que possamos ter meios de sobrevivência. Ótimo. No entanto, sem os freios de uma visão espiritual mais profunda, nós caímos rapidamente no salve-se quem puder, no individualismo. Por quê? Porque essa ideia de inferno, ainda que nós nunca paremos para questionar, ela não nos assusta, ela não nos intimida, ela não consegue trazer para a nossa consciência uma reflexão. Então a doutrina espírita, ela surge para as almas amadurecidas não caírem no materialismo. Os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Jesus diz que se nós, que somos inferiores, que somos bárbaros, que somos apegados, não negamos a um filho um pão, não damos uma pedra, quiçá Deus. Deus não vai punir seus filhos com ações arbitrárias e voluntariosas, sem regras, com o fim de satisfazer o seu ego. Nós temos um problema relacionado também à antiguidade, porque isso vem criando no nosso inconsciente hábitos, que é o do negocinho com Deus. A gente faz um negócio. O sacrifício sempre foi uma forma de quê? De aplacar a ira dos deuses. Bom, estamos com uma seca. A chuva não veio. O que a gente faz? Se junta aquele monte de homens e eles têm aquela ideia genial. Vamos pegar algumas mulheres e sacrificá-las, né? De preferência jovens, meninas, né? 12, 15, 14 anos, para ver se a fúria dos deuses se aplacam. Se isso não resolver, a gente pega os inimigos e sacrifica os deuses, né? Isso, os povos antigos, vários povos tiveram essas práticas de sacrificar pessoas, seres humanos. Até na Bíblia a gente tem aquele episódio em que, mítico, né? Em que Deus pede para que se sacrifique o filho, aí quando ele vai lá sacrificar o filho, não faça isso. Isso é bem aquelas historinhas do Velho Testamento, mas que traduzem o quê?
costumes do próprio povo judaico, costumes do sacrifício. Segundo a tradição religiosa, Jesus fez sacrifício. A morte de Jesus salvou-nos do pecado de Adão e Eva. Não é isso? Tradição cristã, ortodoxa, católica, protestante, ela segue isso. Aquela ideia de sacrifício. O bode expiatório. A gente não tem. Quem é que vai ser o bode expiatório? Essa expressão é o quê? É o bode que expia a dor, né? Para que toda a fúria dos deuses seja aplacada. São deuses o quê? Caprichosos. Já a doutrina espírita vai nos mostrar que Deus nunca obra caprichosamente. No item 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, vamos lá no item. Onde está escrita a lei de Deus? Aonde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Na consciência. A nossa consciência traz consigo, no nosso íntimo, as leis divinas. Quando nós agimos equivocadamente, nós gravamos isso no nosso íntimo, no nosso perispírito. Nós precisamos então perceber o seguinte: quando a gente desencarna, para onde a gente vai estar atrelado ao que a gente cultivou em vida, e não pelo arbítrio de um tribunal. É lógico que nos planos inferiores, como mostra André Luiz no livro Libertação, você tem até tribunal, mas é entre as pessoas que já estão naquele plano, justamente porque o seu corpo espiritual está pesado, e o corpo espiritual está pesado pelos atos maus que aquela pessoa fez. O mundo espiritual, ele tem uma coisa interessante que aqui na Terra não tem. Aqui a gente vive num escafandro que nos protege nossos pensamentos, a gente pensa o que quiser, fala o que quiser, isso a gente fica meio que numa redoma. Mas uma vez desencarnado, o nosso corpo sutil, ele vai refletir o conjunto de pensamentos que a gente semeou em vida. E esse conjunto de pensamentos vai nos levar ao local de nossas afinidades. Então o julgamento, ele começa a partir do nosso próprio íntimo. Deus não fica ali olhando, vamos ver o que o Anderson vai fazer agora, olha lá. Não, ele foi para ali, joga um raio nele, joga um raio. Ele não vai ficar fazendo isso. Essa é uma visão que a gente... mas eu estou aqui no umbral, eu fui espírita há 50 anos, como é que eu estou aqui? Isso é injusto. Esse discurso da injustiça, isso a gente já fez há milênios, séculos. A gente matava, ia lá, matava os muçulmanos, morria, chegava lá, ué, cadê o céu? Não, mas me prometeram o céu, disseram que eu estava lutando em nome de Deus, e aí a gente se revoltava, aí entrava em guerras no umbral, né? Essas coisas do passado nosso. Até que a gente renasce aí nas Américas, né? Países mais tranquilos, não é isso que o Humberto Campos nos diz? Pega aquele pessoal todo, tira lá dos umbrais da Europa, a Europa toma um fôlego, né? E joga a gente aqui, esse pessoal, para ver se a gente consegue o quê? Purificar nosso peso espiritual. E nós conseguimos isso através de quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço. O negocinho com Deus, ele não resolve. Nós temos a tendência à promessa. Não, porque se eu passar, eu vou subir a escadaria da Penha. Não sei quantos degraus tem, dizem 365, mas não sei se é isso mesmo. Os 365 degraus da escadaria da Penha. A gente respeita
a religiosidade humana. Mas, a bem da verdade, Deus não está preocupado com que a pessoa suba de joelho a escadaria da pena. Essa é uma preocupação muito materializada, ainda ligada às noções de expiação, de sacrifício, né? A gente, quando estava lá na igreja, como sacerdote, muitas vezes a forma para vencer os maus pensamentos, como é que era? Era do silício, né? Se siliciar, entrar nas câmeras, né? E hoje você tem nas Filipinas, na Semana Santa, ainda tem isso, né? Na Semana Santa lá nas Filipinas, as pessoas vão carregam a cruz, se crucificam, porque assim as pessoas acham que vão se espiritualizar.